Quero refletir com vocês sobre um grande homem chamado Daniel. Sim, no livro de Daniel, no capítulo número 6, na Bíblia Sagrada. Se você está em casa, pegue a sua Bíblia, me acompanhe, por favor. A palavra de Deus, ela nos diz assim, olha. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre estes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Meus amigos, quem de nós não nos sentimos honrados quando alguém que nos lidera vê em nós aptidão para assumirmos uma função de confiança? Quem de nós não nos sentimos agradecidos quando alguém reconhece as nossas habilidades? Isto foi o que aconteceu ao jovem Daniel. Vejam bem, Daniel era um hebreu, vivendo em Israel, junto com seu povo, junto com a sua família. Diz as Escrituras que houve uma grande crise. Vejam bem, amigos, crises não é coisa dos nossos dias. Crises acompanham a história da vida humana. E nesta crise, em Israel, surgiu uma guerra, e o rei da Babilônia venceu aquela guerra, e ele escolheu levar consigo alguns homens que se destacavam em Israel. E entre estes levou Daniel. E Daniel, meus amados, estando em terra estranha, agora como prisioneiro, Daniel estando longe da sua pátria, prisioneiro numa outra nação, ele havia tomado uma decisão que ele serviria a Deus em qualquer circunstância. Vou repetir esta frase. Servir a Deus em qualquer circunstância é o que nos assegura alcançarmos vitória e termos reconhecimento, tanto de Deus pela nossa fidelidade, quanto dos homens. Pois bem, Daniel, vivendo agora na Babilônia, ele é separado junto com alguns outros para poder ser tratado e ser treinado de uma maneira diferenciada, a fim de que Daniel pudesse fazer parte do corpo de ministros da Babilônia. Mas as Escrituras Sagradas diz que Daniel foi escolhido pelo rei Dario. Sabe por quê? Porque o rei viu nele 2 coisas imprescindíveis que o ser humano precisa ter. Primeiro, Dario viu que havia um espírito excelente em Daniel. Segundo, Dario observou que o caráter de Daniel era ilibável. Estas 2 qualidades foi que levou Daniel a ser selecionado e a viver dentro do palácio do rei, servindo ao rei, auxiliando na administração daquela nação. Vou repetir a vocês 2 coisas.
Primeiro, o Espírito de Deus que estava sobre Daniel. Segundo, o caráter de Daniel levou o rei a entender que aquele era um homem que o rei precisava ter em sua equipe. Junto com Daniel haviam mais 2 ministros, e abaixo deles haviam pelo menos 122, 123 governadores. Abaixo destes, as câmaras legislativas e as autoridades que estavam dentro daquela grande pirâmide para que eles pudessem governar o país. Meus amigos, o reinado da Babilônia ia bem. Por quê? Porque havia ali um homem de Deus que temia Deus e que estava disposto a servir a Deus a qualquer preço. E por estar indo bem o reinado na Babilônia, e porque Daniel estava se sobrepondo aos demais colegas na sua liderança, nas suas decisões, nas suas estratégias, no seu planejamento, começou a acontecer um tempo de ciúmes, de inveja. Coisas que existem onde existe muitas pessoas, onde existe muitos interesses, onde existe jogo pelo poder, disputa pelo poder. E Daniel era observado para ver se nele se encontrava algum desvio de conduta, algum erro, a fim de que eles pudessem incriminar Daniel e fazer com que Daniel perdesse o seu cargo. Mas eles observavam e diziam: Daniel é bem-sucedido porque é um homem corajoso, é um homem fiel, é um homem inteligente, e na lei da Pérsia, na lei da Babilônia, nós não vamos encontrar nenhum defeito em Daniel. Então procuraram armar uma forma para que eles pudessem incriminar Daniel. Chegaram ao rei, elogiaram ao rei, fizeram uma grande festa ao rei e atingiram o coração do rei, dizendo a ele: ó rei, tu és o maior em toda a face da terra. Os homens de todos os lugares do mundo vêm e se dobram e veneram o seu nome. Ó rei, você é como um Deus. E ninguém precisa de nada, e ninguém precisa nem sequer de um Deus ou uma religião, se estiver debaixo da sua tutela. Aquilo fez bem ao ego do rei, e o rei não vigiou. E eles concluíram o seu intento dizendo: ó rei, vamos fazer um decreto determinando que em toda a Babilônia ninguém pode pedir nada a alguém. Ninguém pode pedir nada a nenhum Deus, a não ser a ti. Aos olhos do rei aquilo pareceu bem, mas não imaginava o rei que aquela era uma cilada. E o rei precipitadamente resolveu assinar um decreto dizendo: declaro que em toda a Babilônia ninguém pode pedir nada a outra pessoa ou a outro Deus, a não ser a mim, o rei Dario. E aí, como era a tradição, o próprio rei selou aquela lei, aquele decreto com o seu anel. Vocês já ouviram aquele provérbio que diz que palavra de rei não volta atrás? Talvez a pessoa que criou essas palavras
o fez inspirado nesta passagem. Porque uma vez que o rei assinava um decreto e colocava o seu anel sobre aquele decreto, o rei não podia mais voltar atrás, ninguém podia voltar atrás. E aí então, amigos, Daniel soube daquele ato de traição, e a Escritura Sagrada diz que ele foi para a sua casa orar a Deus. Na casa dele havia um andar superior, e naquele andar havia janelas que davam para a cidade de Jerusalém, e ele estendia as suas mãos, e ele orava pelo seu país, ainda que distante. E ele orava pedindo a bênção de Deus também sobre a Babilônia, porque era o país que ele vivia. E Daniel fazia isto 3 vezes ao dia. E nesta atitude de Daniel, nasceu a inspiração para nós fazermos a grande campanha, o jejum da vitória. Eu tenho aqui em meu braço uma pulseira do jejum da vitória. Porque cada vez durante o dia, quando olho para o meu braço e vejo esta pulseira, eu oro ao Senhor pela minha nação. Eu oro ao Senhor pela igreja do Senhor. Eu oro ao Senhor pela minha família. Eu oro por vocês que Deus colocou para que eu pudesse ter o privilégio de ser o seu pastor. Eu oro por aqueles que ainda conhecerão o amor de Deus e alcançarão misericórdia e salvação em Jesus Cristo. Daniel fazia assim. Havia pessoas que observavam ele, não para ter ele como um exemplo de vida. Haviam pessoas que observavam ele para ver se encontrava nele algum defeito, e observaram que Daniel não deixou de orar. Apesar de Daniel honrar o rei Dario, obedecer às ordens do rei, obedecer às leis da Babilônia, Daniel não deixou de orar ao seu Deus, ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. Daniel buscava o seu Deus. Meus amigos, o texto sagrado diz que os acusadores de Daniel foram à presença do rei, denunciaram isto ao rei e exigiram que o rei punisse a Daniel. O rei mandou chamar a Daniel, certificou-se de que aquilo estava acontecendo, até porque Daniel confirmou isto. E o rei ficou muito triste, porque ele percebeu que ele caiu numa armadilha, numa emboscada. O rei tinha simpatia por Daniel, tinha respeito, tinha consideração por Daniel, mas a palavra do rei não podia voltar atrás. E por isso Daniel foi lançado na cova dos leões. É verdade. Daniel amava a Deus. Daniel era fiel a Deus. Daniel era um homem que tinha uma aliança com Deus. Deus ouvia as orações de Daniel. Mas isto não tornou Daniel um homem que não teria lutas, que não seria provado. Isto não impediu Daniel de ser lançado na cova dos leões. Nós amamos a Deus. Acredito que você ama muito a Deus. Mas mesmo assim você tem enfrentado dificuldades. Talvez traições como Daniel enfrentou. Talvez uma sentença de morte como Daniel recebeu. Ora, ser lançado na cova dos leões era uma sentença de morte. Talvez alguém tenha dado a você notícias muito ruins acerca da sua vida, acerca da sua família, acerca dos seus negócios, e você está aflito, está oprimido,
você está deprimido, sem ânimo, sem coragem de sair de casa. Talvez você esteja com muito medo. Meus amigos, eu acredito que Daniel, como ser humano, ele tenha passado por isso também, sentido medo, sentido angústia. Mas Daniel, ele tinha uma aliança com Deus. E Daniel, se necessário fosse, ele estava pronto, ele estava disposto a morrer por esta causa. Isto se chama aliança com Deus. Isto se chama fidelidade a Deus a qualquer preço. Daniel foi lançado na cova dos leões. Eu não consigo pensar como é que estava o coração de Daniel. O fato é que eu acredito que Daniel passou uma noite orando a Deus, buscando ao Senhor. E a Bíblia Sagrada, a história nos mostra que os leões foram soltos, mas os leões não atacaram a Daniel. Você acredita em milagres? Você acredita numa intervenção sobrenatural de Deus? Pois bem, eu quero te dizer que milagres ainda acontecem nos nossos dias. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje e Jesus Cristo é o mesmo eternamente. E aí você me diria, mas pastor, por que Deus não operou o milagre impedindo que Daniel fosse lançado à cova? É verdade. Existem coisas na Bíblia Sagrada que a mente humana não pode discernir. Em Deuteronômio, capítulo 29, está escrito que as coisas que são reveladas são para os homens, mas as coisas encobertas são para Deus. Eu também, meus amigos, não consigo entender muitas coisas. Não consigo entender este momento, esta fase que nós estamos passando. Não consigo entender por que nós estamos atravessando estes momentos. E às vezes nós oramos por pessoas que nós amamos, oramos pelos nossos familiares, oramos por projetos que nós temos, mas às vezes a resposta não é aquela que nós pedimos a Deus. Às vezes a ação de Deus é de uma maneira diferente. Isso não significa que Deus esqueceu-se de você. Isso não significa que o amor de Deus não está derramado sobre a sua vida. Isso significa que há um propósito macro de Deus para a sociedade. E que Deus quer nos ensinar algo neste tempo. Você talvez já tenha perdido pessoas da sua família para o Covid-19. Eu tenho perdido muitos amigos, quase todos os dias. Eu recebo a notícia de alguém que partiu para a eternidade. E nós não compreendemos isto. A Bíblia Sagrada nos diz que haverá um dia onde todos nós estaremos diante do grande trono de Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz que aqui neste mundo nós choramos, aqui nós sofremos, aqui nós lamentamos as perdas. Mas há um dia que nós experimentaremos novos céus, experimentaremos estar diante do Deus Todo-Poderoso, onde as nossas lágrimas serão enxugadas, onde viveremos um novo tempo para viver junto com Ele para sempre.
O texto sagrado diz que aquela noite que Daniel passou na cova dos leões, o rei não dormiu. O rei não aceitou manjares. O rei não aceitou música. Ele entristeceu-se. Mas aquele rei, ele havia liberado uma palavra para Daniel. Ele disse: Daniel, quem sabe o Deus Todo-Poderoso a quem você serve, este Deus possa livrá-lo. Meus amigos, Deus é um Deus que ouve. Deus é um Deus de respostas. Ao amanhecer do dia, o rei foi onde estaria Daniel, na cova dos leões. E quando o rei chegou ali, o rei começou a falar a voz alta, dizendo: Daniel, Daniel, quem sabe o seu Deus teve misericórdia de ti e tenha te livrado da boca dos leões. E naquele momento Daniel bradou dizendo: ó grande rei, vive a sua alma e glorifiquem ao Deus vivo e todo-poderoso, porque este Deus, ele enviou o seu anjo, e este Deus fechou a boca dos leões, e eu estou aqui vivo para glorificar a Deus e testemunhar que Deus é fiel, que Deus é santo, que Deus é poderoso. O rei mandou tirar Daniel da cova. O rei mandou que Daniel fosse honrado. E o rei agora escreveu outro decreto dizendo: todos os que traíram Daniel e que fizeram esta lei para que Daniel fosse lançado na cova dos leões, estes sejam mortos os seus familiares, e sejam exterminados da face da terra. Gente, o nosso Deus é um Deus de amor, mas o nosso Deus também é um Deus justo. E tudo aquilo que o homem semear, isto também o homem colherá. Se você está passando por um momento de lutas, de trevas na sua vida, creia no Deus de Daniel. De repente Deus permitiu que você esteja nessa fase da sua vida para levar você a tomar uma decisão em abandonar o mundo, abandonar o pecado, receber a Cristo como Salvador e vir para o caminho da luz, para você servir a Deus. A palavra de Deus nos diz assim: e porque isto farei a Israel, prepara-te, ó Israel, para encontrardes com o Senhor teu Deus. É o momento de nós nos prepararmos, até porque não sabemos quantos dias, meses ou anos viveremos aqui nesta terra. Se hoje Jesus voltar, você está preparado para encontrar-se com Ele? A Bíblia Sagrada diz que a salvação, ela é dada de graça àqueles que acreditam no poder de Deus, no poder da fé, e creem que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E se nesta noite você abrir o seu coração, tomar uma decisão e receber a Cristo como Salvador, Jesus quer escrever uma nova história para você. Jesus quer te estender as mãos. E Jesus Cristo quer te dar vida eterna. Hoje é o dia da ceia do Senhor. E ao tomarmos a ceia do Senhor, nós sempre refletimos no grande sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Lembrando-nos que Jesus não tinha pecados. Lembrando-nos que Jesus não merecia ser crucificado. Mas no meu lugar e no seu lugar ele foi crucificado. A Bíblia Sagrada nos diz, a palavra de Deus nos diz, que todo aquele que vier a mim, disse Jesus, este não será lançado fora.
venha a Ele, entregue-se a Ele. Eu quero orar por você, eu quero apresentar sua vida a Ele nesta hora. Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós estamos agora apresentando a Ti os Teus filhos que oram conosco, que nos acompanham através desta live. Pai, que o grande amor de Deus seja derramado no coração dos seus filhos, para que os teus filhos, eles possam, meu Deus, viver uma vida em paz e ter a segurança de que o Senhor é o Deus que nos sustenta. Sustenta, Senhor, ajuda, Senhor, abençoa, Senhor, os teus filhos por amor do teu nome. Esses que estão tomando uma decisão de servir a Cristo, de receber a Cristo como Salvador, estende as tuas mãos sobre eles, abençoa eles. Pai, pela tua graça e pelo teu amor, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Assim seja. Amém, amigos? Que Deus possa abençoá-los poderosamente.